Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens preservado, ou perseverado, e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Até aqui está maravilhoso. 4. Entretanto, tenho contra ti de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias a prática dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? A gente tem que lembrar por que a gente está aqui. Por que é que a gente canta? Por que é que a gente prega? Por que é que a gente acorda de manhã e às vezes vem à noite, se arruma à noite, vem, hoje você não vai precisar vir à noite. Está liberado. 2 vezes, não o Aldemir. O Aldemir agora disse que vai vir toda manhã tomar um café com a gente. Nem todos vêm 2 vezes. Por que a gente vem à igreja? Nós temos que nos lembrar da razão da nossa fé. Cristo Jesus. Não é por causa das pessoas que nós estamos aqui. Nós amamos as pessoas, mas é por causa do Senhor. Porque nós, irmãos, nós pensamos diferentes. Nós temos qualidades, mas também temos defeitos. O Romário, por exemplo, é corintiano. Isso é um problema. Não é por causa do Corinthians, do Romário, que eu amo o Romário. Que eu já falei para ele abandonar essas práticas. Não é porque o irmão, não fala do jeito que você gosta, ou às vezes ele te adula, que você está aqui na igreja. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos visitou. E nós, quando nos convertemos, nós amamos a Cristo de todo o nosso coração. O desejo do nosso coração é servir a Jesus. Aqui na igreja de Éfeso, nós vemos que o Senhor Jesus começa elogiando. Ele ele assopra primeiro. Aí ele morde, depois ele sopra de novo um pouquinho. Ele começa elogiando essa igreja. Essa igreja era uma igreja que suportou a tribulação, a perseguição. Era uma igreja que punha à prova os falsos apóstolos. Eles eram sinceros diante de Deus. Ele nos mostra que as qualidades reais, que a nosso comprometimento não compensa a perda do que é essencial. Jesus fala: entretanto tenho contra ti, que deixastes o primeiro amor. É possível servir sem amor. É possível cantar sem amor. É possível pregar sem amor. É possível defender a verdade e perseverar na verdade sem amor.
continuar uma rotina de fé, mas sem o fogo do amor de Cristo. É comum, quando nós crescemos, prosperamos, quando as coisas estão acontecendo, a gente achar que a gente tem algum mérito, que a gente essa igreja, por exemplo, ela era uma igreja firme na fé, trabalhadores, não eram preguiçosos. Trabalho, eu vejo o teu trabalho árduo. E quem diz isso é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Se você começar a ler Apocalipse do capítulo 1, você vai ver que os castiçais são as igrejas, as 7 igrejas. Jesus está dizendo que ele não observa lá do céu, ele observa do nosso meio. Ele vê, olha como esse povo está trabalhando, olha como esse povo está fazendo a obra, olha como esse povo está perseverando na fé e não está abrindo mão da fé, mesmo com perseguição. Olha como esse povo está estudando a palavra, olha como esse povo come. Jesus está vendo também. É de Deus a comida, irmãos. É de Deus. Jesus, ele estabeleceu a ceia para comer. A ceia a gente faz aqui com um copinho, com um negocinho, mas a igreja fazia, era um banquete mesmo. Deram a ideia até da gente fazer toda a ceia de manhã assim. Não sei, vamos ver. Vamos ver que eu não quero pregar 2 vezes no domingo. Jesus está vendo, mas ele vê uma coisa ainda mais profunda. Como diz a palavra de Deus, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Ele mostra que no nosso coração ele pode ir aos poucos perdendo a chama. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquela devoção sincera que a gente tem. É o prazer de estar com Ele. É a fome pela palavra. Esse é o primeiro amor. É a prontidão em servir. É a ternura espiritual. É desejar agradar a Deus. É a alegria de pertencer e conhecer ao Senhor. Isso tudo é o primeiro amor. A atividade não substitui a intimidade. A ortodoxia, o culto, a cerimônia, não substitui a devoção do coração. O serviço não substitui a presença. A rotina religiosa não substitui a comunhão viva com Deus. E muitas das vezes nós somos levados a pensar que nós estamos bem, porque estamos fazendo tudo aquilo que Jesus mandou fazer. Mas o que Deus quer é relacionamento. Deus não precisa que a gente trabalhe para Ele. Deus não precisa que a gente ajude Ele a fazer as coisas por nós. Deus, Ele não espera que a gente consiga resolver os problemas da nossa vida. Que a gente faça culto de casais, que a gente faça culto de homens, que a gente faça uma ceia bonita, um café da manhã bonito. Não é isso que Deus está esperando de nós. Tudo isso é maravilhoso, é de coração, é para a glória de Deus, é certo e correto diante de Deus, como a igreja de Éfeso fazia tudo corretamente. Mas o que Jesus está esperando de nós é
uma devoção profunda, um amor tremendo. É o primeiro amor. Então ele diz assim: lembra de onde você caiu. Primeira coisa, para a gente voltar a essa intensidade, é a gente lembrar. Lembra quando você se converteu? Você lembra quando você conheceu Jesus? Para alguns tem pouco tempo, mas para outros tem décadas. Eu mesmo já tenho uns 35 anos de crente. Pastor, o senhor tem 35 anos de crente, e aí eu tenho 20 anos de pastor. Pastor, o senhor é novo. Eu sou. Me converti com 11 anos de idade. Fui pastor com 22 anos de idade, separaram pastor. Você está achando que eu cheguei agora? Caí de paraquedas? E eu me lembro da intensidade. Essas músicas aqui que o Rubens tocou aqui, a Rubens e a Bené tocaram aqui, cantaram. É da minha época, irmão. Espírito, isso aqui é forte. Eu lembrei na hora. Meu tio tinha uma fitinha cassete, lembra? Tia Marina? Tinha uma fitinha cassete do Koinonia. Aí tocava essa daí. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Se tu não sabe essa daí, é porque tu é novo na fé. Flua em mim, Senhor, o teu amor para te adorar. Conhece essa, Bené? Não conhece porque tu não é tão velho assim. E eu me lembro que a gente colocava essa fitinha e adorava a Deus. Que a gente ia para a palavra, Senhor, e orava, Espírito Santo, o que é isso que está na Bíblia? E que a gente, era uma alegria quando dava a hora do culto, que a gente, nossa, eu vou estar no culto ali, e a presença de Deus vai estar lá. Quando você é batizado no Espírito Santo, e você quer cada vez mais. Vanessinha foi batizada no Espírito Santo, aí terminou, ela levantou, não, eu nunca mais vou sentir isso na minha vida. Ela que me conta, não estava lá, irmãos. Que ela também é velha na igreja. Aquela era da Batista. Vai sim, você quer aquilo novamente, você quer mais do Senhor. Você quer mais da presença de Deus. Isso é o primeiro amor. Essa é a sede que tem que ter em nós. A primeira coisa que ele diz é: lembra. Lembra. Irmãos, eu desviei, eu já contei para vocês, eu converti, batizei e desviei. Mas aí eu fui para um acampamento e reconciliei. A Andréia Neguinha foi quem falou para mim: e aí, tu quer reconciliar com Jesus? Eu disse: não quero não. Só que eu já fiz não e já estava chorando. Eu quero sim. Só que eu voltei para a igreja e estava diferente. Eu não sentia mais aquela presença. Acho que Jesus falou assim: agora você que lute, filho. Você virou as costas para mim, agora você vai ter que me conquistar de novo. E eu passei um período, 6 meses, foi um tempo assim. Senhor, eu voltei para a igreja, Senhor. Cadê a tua presença? Cadê o teu Espírito? Aquela coisa boa que eu senti. E nada, irmãos, nada. Senhor, já pedi perdão dos meus pecados. Senhor, já me arrependi. Senhor, me restaura. Até que eu pudesse sentir novamente. Irmãos, eu lembro que eu comecei a estudar à noite. E aí eu não vinha nos cultos na semana. Eu não ia no culto nas casas, na terça-feira, que era terça-feira. Não vinha na quarta-feira.
Não vinha nenhuma reunião mais à noite, que eu estudava à noite. Supletivo. Eu fiz supletivo. Por que eu fiz supletivo? Porque eu comecei adiantado. Eu era muito inteligente. Era ou não era, tia? Tia Rosa, não me deixa mentir sozinho. Minha tia, irmãos, está aqui minha tia. Não me deixa mentir sozinho. Eu era muito inteligente. Aí eu entrei adiantado, eu entrei um ano adiantado. Só que aí eu comecei a bagunçar a terceira série, aí eu reprovei a terceira série. Eu reprovei a terceira série porque eu estava bagunçando demais. Eu era muito bagunceiro. Meu apelido era Furacão. Aí quando eu fui para a quinta série, eu estava pregando na escola, eu fazia culto no intervalo, pregando na escola e eu só queria saber de pregar, reprovei a quinta série. Reprovei por quê? Aí minha mãe falou assim, chamou aqui o pastor JB na época, o pastor João Batista. Aí, pastor João Batista, reprovou. Ué, varão, ué, por que você reprovou? Não, só quer saber de pregar, né? Ah, varão, aí não, varão, você tem que estudar. Tem que estudar. Não, pode parar com isso. Aí, o primeiro ano eu reprovei também. Foi o primeiro ano também, eu trabalhando o dia todo, aí foi a hora que eu comecei a estudar à noite. Mas voltando ao que eu ia falar, Vanessa, a senhora Vanessa fala que eu falo muito. Aí eu comecei a estudar à noite, irmãos. Aí eu lembro que eu vim no culto, no final de semana, e senti a presença de Deus, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu estava com saudade da tua presença, da adoração coletiva. Estava com saudade, Senhor, do Senhor. Então você vê que o primeiro amor é uma coisa tremenda. A gente está ali ligadinho com Deus o tempo todo. A gente está ali buscando a Deus o tempo todo. A nossa devoção é sincera. Então nós temos que lembrar. Depois ele diz, se arrependa. Perder o primeiro amor não é um detalhe. É um pecado que precisa ser tratado. Jesus fala, eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Arrependa-te. Volta. Você está andando por um caminho, o que é arrependimento? Mudei de ideia. Metanoia é a palavra. Mudei de ideia. Vou fazer o que é certo. Desisti de caminhar onde eu estava caminhando. Se arrependa. E ele diz assim, volta à prática das primeiras obras. Você vê que Deus não quer restaurar só o sentimento, só a emoção da presença dEle. Ele quer restaurar aquilo que a gente fazia, a nossa dedicação sincera de coração diante dEle. Volta às primeiras práticas. É uma advertência. Ele diz assim, se não, brevemente virei a ti, e tirarei o seu lugar de castiçal, se não te arrependeres. O que é o lugar de castiçal? A igreja tem uma posição de ser luz. É o testemunho da igreja, a identidade da igreja, como portadora da luz de Cristo, como alguém que expressa a verdade ao mundo. Essa era a posição de castiçal da igreja. Cristo, ele está dizendo que uma igreja pode continuar existindo externamente e ainda assim perder a legitimidade espiritual como testemunho dele. Nós podemos encontrar igrejas, congregações, que não expressam mais Cristo. Essa igreja tem um louvor muito bom. Essa igreja tem uma palavra muito boa. Essa igreja faz um trabalho social muito bom. Essa igreja é uma igreja unida, alegre. É uma igreja acolhedora. Essa igreja tem Jesus nela.
É melhor dizer isso do que dizer as outras coisas. Porque a função da igreja é revelar Cristo ao mundo. A função da igreja é resplandecer a luz de Cristo. E é possível que a igreja perca esta identidade. É um alerta de Jesus. Se arrepende logo, se arrepende já, para que você não perca a identidade de Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque você gosta de mim. Estava conversando com a irmã sozinha, eu fico na igreja por causa de Jesus, por causa de Deus. Eu amo as pessoas, eu amo o pastor, mas é por causa de Deus. Está certa. É isso mesmo, irmãos. Está rindo, né? É isso mesmo. É Jesus, o Ailton nem... Ele era atravessado comigo, ele olhava assim e falava, esse cara aí é meio esquisito. Aí Jesus foi e colocou ele para ficar comigo agora. Falou, esse esquisito aí, você vai ficar. Nós temos que perseverar no amor. É devagarzinho, irmãos. É aos poucos. É nas conquistas que o amor vai esfriar. O maior perigo para uma igreja não é uma igreja ali que as coisas estão travadas, não. O maior perigo é a igreja explodir. E aí é louvor, é palavra, é evento. E o amor e a sede por Jesus vai esfriando. O trabalho, as ocupações de Marta, elas tomam um lugar do aos pés de Jesus, como Maria. De priorizar a melhor parte, as coisas superiores. A promessa de Jesus é que ao vencedor, vou dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Ele desafia a igreja a vencer. O que é vencer para a igreja de Éfeso? Era reconhecer a queda, se arrepender, voltar ao amor e perseverar na restauração do relacionamento com Deus. Jesus não quer apenas que você continue firme. Ele pergunta, seu coração ainda arde por Ele? Você está na igreja? Não, não é isso. Cristo ainda é o centro vivo da sua devoção. Nós temos que voltar ao amor. Amém?